Como viviam os soldados simples na Segunda Guerra Mundial? O que comiam e, o mais importante, sobre o que pensavam? São verdadeiros os mitos sobre o chocolate ilimitado? Quais pílulas eles tomavam enquanto conquistavam a França? Estas e muitas outras perguntas serão discutidas agora. Hoje entraremos na pele de um soldado alemão durante a Segunda Guerra Mundial, e para isso conheçam nosso convidado, o operador de rádio Miroslav Klose, em 7 de junho de 1940. E como vocês podem imaginar, o humor de nosso rapaz está ótimo, já que o exército alemão está esmagando o exército francês como pão para o almoço, na chamada Batalha da França. Chamá-la de batalha é difícil, na verdade, na fase decisiva que ocorreu de 5 a 12 de junho, as batalhas eram mais como espancamentos. Os franceses tentaram o que puderam, mas tinham pouco para enfrentar os alemães. Em algum lugar próximo ao rio Sena, como parte do grupo de exércitos B, nosso Miroslav está se preparando para aniquilar o 10º Corpo de Exército dos franceses e a divisão escocesa que os auxilia. E a principal razão para o bom humor de Miroslav não é a superioridade da técnica alemã. Nesse aspecto, os franceses estavam apenas um pouco atrás. Miroslav está confiante nas vitórias por causa da brilhante tática e estratégia do Terceiro Reich. O exército francês vivia de acordo com os esquemas da Primeira Guerra Mundial. Os decretos dos comandantes podiam levar dias para chegar às tropas, devido à lentidão dos mensageiros e à desconfiança na tecnologia. Já no exército alemão, tudo era diferente. Os decretos, até mesmo dos gabinetes de Berlim, chegavam à linha de frente em questão de horas, às vezes minutos. Em cada unidade de combate havia um rádio operador, que era o nosso Miroslav, praticamente 24 horas por dia. Ele recebia informações da inteligência, transmitia para o quartel-general e, em resposta, levava novos decretos aos comandantes de campo. Os generais franceses eram demasiadamente preguiçosos, lentos e tolos, e os soldados alemães viam isso todos os dias, não duvidando nem por um segundo da vitória. A fé na superioridade permitia a Miroslav e seus camaradas realizar marchas exaustivas de 24 horas e se mover constantemente. A famosa tática Blitzkrieg, que não vamos nos deter agora, vamos falar melhor sobre o alto moral de combate. O único fator que ajudava os alemães a lutar dia e noite foi o Kleine Panzer, o tanque pequeno, cujo impacto na campanha francesa foi revelado nos últimos anos por um documentário do canal Apps chamado Segredos dos Mortos. Se há uma chance de que nosso Miroslav tenha usado o Kleine Panzer, é quase de 100%, porque os soldados de baixa patente eram oficialmente abastecidos com ele. O Kleine Panzer é anfetamina, e achamos que não é necessário explicar seu modo de ação. Ele desdobra as asas, acelera e elimina a fadiga como tal. A longo prazo, é claro, o efeito é devastador para o corpo, mas será que o comando se preocupava com as perspectivas de saúde a longo prazo dos soldados? As vitórias eram necessárias aqui e agora, então tanto a anfetamina quanto a cocaína foram prontamente usadas. No entanto, não devemos acusar os alemães precipitadamente. Os britânicos e os americanos usavam táticas semelhantes, embora estes últimos principalmente fornecessem vigilantes e segurança para garantir que a guarda estivesse sempre alerta. Além disso, na guerra, todas as noções de certo e errado mudam, e os médicos usavam anfetaminas até mesmo para tratar feridos, ajudando a lidar com o estresse pós-traumático. Assim, nosso Miroslav estava consumindo isso constantemente, mas qualquer um familiarizado com biologia sabe que tal esforço requer pagamento em calorias, e os alemães precisavam encher o estômago até a boca para isso. O mito de que os soldados da Wehrmacht comiam lagostas com molho de caviar negro e acompanhavam isso com conhaque de 1000 anos não é exatamente verdadeiro. Nosso Miroslav, assim como outros soldados rasos, seguia uma dieta rigorosa. Afinal, até Napoleão afirmou que a força de um exército está em seu estômago, e a liderança do Terceiro Reich seguiu esses preceitos e contratou uma série de cientistas para fazer cálculos. Richard Walter Dahr, que liderava esses esforços, não conseguiu cumprir a tarefa. Os alemães gostam de precisão e de dietas, então os rapazes calculavam tudo até ao grama. Em 1940, o Klose e seus camaradas recebiam 2 refeições quentes e uma fria diariamente, mas não se tratava apenas de rações secas. Por trás das divisões móveis da Wehrmacht, sempre havia cozinhas de campo, onde os soldados comiam em 90% dos casos. O café da manhã de Miroslav era composto por um pãozinho com manteiga, um pouco de marmelada e, com sorte, um pouco de linguiça. A ideia era que no café da manhã,
o soldado recebesse um sexto das suas calorias diárias, mas na prática, muitas vezes era uma duplicação do jantar e os soldados mal conseguiam esperar até amanhã. A política alimentar do Terceiro Reich era mediana desde os primeiros dias da guerra. Enquanto os britânicos desfrutavam de bifes e os americanos de seus doces, a vida era um pouco melhor. Não é à toa que, em 1942, o ministro da Indústria foi demitido. O Close recebia essas rações apenas em operações ou em situações de combate, quando a ordem de abri-las vinha do comando, se não fosse possível estabelecer uma cozinha. Essas rações eram chamadas de rato de ferro e se dividiam em duas categorias, metade e completa. Na situação mais severa, o comando ordenava que todos fossem equipados com as rações mais completas. Isso incluía 850 gramas de carne enlatada, 150 gramas de ervilhas e de 20 a 50 gramas de café. Não havia doces nas rações. Mesmo em 1940, a praticidade alemã priorizava a ingestão máxima de calorias com o mínimo de peso. No entanto, em termos de sabor, não era lá grande coisa. Os soldados geralmente complementavam com doces enviados de casa ou capturados. Conforme a guerra avançava, a situação só piorava. Outro fato interessante: o café. Circulam muitas lendas sobre como os soldados alemães cantavam sobre essa bebida aromática durante os almoços. Na realidade, o verdadeiro café só podia ser um sonho para o nosso Miroslav. O café era um luxo nas cozinhas de campo e nas rações de ferro. Em 99% dos casos, continha um café ersatz, uma bebida feita a partir de bolotas de carvalho. Toda a Alemanha bebia isso durante a Segunda Guerra Mundial, e os soldados não eram exceção. Chamar essa mistura de café é um tanto quanto difícil, mas, no geral, a bebida aquecia e, nas condições do exército, ninguém reclamava. Quanto ao sistema de fornecimento de alimentos em geral, não era perfeito, mas era muito pragmático e ninguém passava fome. No entanto, isso não anulava o fato de que os soldados, embora bem alimentados, estavam cheios de drogas e sofriam várias complicações de saúde a longo prazo. Quanto ao salário, nosso Miroslav, como soldado raso alemão, recebia o chamado salário de frente, isento de impostos. Eles recebiam 30 Reichsmarks por mês. Normalmente, isso era automaticamente transferido para uma conta em um banco alemão, mas o soldado poderia sacar parte do dinheiro no local ou receber o salário em parcelas a cada 10 dias. Quando o Close fosse promovido, seu salário aumentaria para 35 Reichsmarks, e se ele se tornasse sargento, ganharia 60 Reichsmarks. Os salários dos oficiais começavam em 70 Reichsmarks e chegavam a 200 Reichsmarks para os coronéis. A diferença, como você pode ver, não era tão grande. Até mesmo um general de brigada recebia apenas cerca de 10 vezes mais que o nosso Miroslav, embora comandasse dezenas de milhares. Hitler adorava dar prêmios, presentes de aniversário e muitos outros bônus aos oficiais, o que deixava os soldados satisfeitos com seus salários, enquanto os oficiais se deliciavam com os agrados do líder do Terceiro Reich. Voltando ao nosso Close e seus 30 Reichsmarks, isso equivalia a cerca de $12 para fins de comparação. Os soldados britânicos recebiam um pouco menos, até $23, e os soldados americanos ganhavam 3 vezes mais. No entanto, o salário de Miroslav podia ser considerado digno. Era o dobro do que um operador de máquina de Frankfurt poderia ganhar na época. Além disso, a cada dia de combate, o Miroslav recebia meio Reichsmark como bônus. Em 1940, isso parecia uma montanha de ouro, pois todos acreditavam que em um ano o planeta estaria conquistado e seria possível voltar para casa e comprar uma casa aconchegante. Como todos sabemos, isso não aconteceu, mas era doce sonhar. Vamos falar sobre outro estereótipo, o da higiene. Após a Primeira Guerra Mundial e os horrores da gripe espanhola, disenteria e outros, as trincheiras doenças eram consideradas que na próxima disputa a situação seria melhor. De fato, era assim. No entanto, as condições ideais não poderiam ser atribuídas ao nosso Miroslav. Alois Jäger e Helmut Bosch, soldados da Wehrmacht, escreveram um livro inteiro sobre a higiene do Terceiro Reich, e segundo eles, a situação no fronte oriental era catastrófica. Piolhos, parasitas, pés molhados e outras doenças assolavam os alemães em massa, apesar do elogiado pedantismo alemão. Em 1940, a situação era um pouco melhor, mas, como mostram dezenas de fontes, chamá-la de limpa pelos padrões alemães era difícil. No final,
Miroslav era apenas mais um soldado, como bilhões antes e depois dele. A única diferença é que o exército alemão se destacou por um número alarmante de crimes de guerra, ironicamente esquecidos pelos próprios alemães. 54% dos alemães entrevistados pelo portal Die Doppelwehrmacht se consideram descendentes das vítimas de Hitler, mas não soldados que carregavam o horror e a desonra. Ignorar esse fato é impossível, e não houve qualquer inocência na Wehrmacht, onde lutavam soldados comuns. O mito da Wehrmacht foi há muito tempo desfeito, e seus soldados merecem a mesma vergonha histórica que os outros alemães. Nunca antes na história do exército alguém tratou os oponentes com tanta crueldade desumana e violou tão frequentemente e tão gravemente a lei de guerra. Exceto por um lugar na lixeira da história, esses chamados soldados não merecem nada. Houve algumas exceções, mas a esmagadora maioria dos fatos grita que a Wehrmacht era uma coleção de criminosos de guerra, mesmo em 1940, ainda satisfeitos e bem cuidados. Mas nós sabemos o que aconteceu depois. Até logo, amigos.